Pedi, e dá-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abri-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Porque qual de vós é o pai que, pedindo-lhe pão o seu filho, você lhe dará uma pedra? Ou, pedindo-lhe um peixe, você lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais dará o Senhor bens àqueles que lhe o pedirem? Portanto, aquilo que quereis que vos faça, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Eu tomo esta escritura para a nossa meditação desta manhã, com esse entendimento, que aquilo que você pede, você recebe. Aquilo que você realmente busca, você encontra. E aquilo em que você bate, por fim, aquilo se abre. Isso é tanto no natural quanto no espiritual. E todas as pessoas que são determinadas, todas as pessoas que são disciplinadas, elas, por fim, alcançam o seu objetivo. Tenho visto história de homens, pessoas bem-sucedidas que, depois de terem êxito, sofrem um revés e perdem tudo, e eles recomeçam do zero e conquistam algo grande de novo, porque eles já entenderam isto, que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, por fim, encontra. E aquele que pede, recebe. Outro dia eu estava ouvindo alguém falar sobre aquele ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E a pessoa leu sua biografia e disse que ele andou e viu alguns mendigos na rua. E ele disse que todos aqueles mendigos tinham uma situação financeira melhor do que a dele, porque aqueles mendigos não tinham nada, mas também não deviam nada. E ele devia, na época, creio que 90 milhões de dólares. Ele havia subido, crescido muito e perdeu tudo. Não somente perdeu tudo que tinha, mas foi para o fundo com uma dívida de milhões de dólares, mas ele subiu novamente e alcançou o topo, o patamar, porque ele aprendeu que quem busca, encontra, e aquele que bate, a porta, por fim, se abre. Esta é uma grande verdade que a Bíblia nos ensina. Então, as pessoas que realmente vão conseguir vencer são aquelas pessoas que são determinadas, estão determinadas e acreditam que vão vencer. Eu gosto muito do que o profeta disse na mensagem Redenção, Plenitude e Regozijo, parágrafo 27. Não canso de repetir. O profeta disse: quando você pedir alguma coisa a Deus, vá buscar aquilo. O problema é que pedimos algo a Deus e ficamos deitados na rede tomando um suco, uma limonada, esperando que Deus nos entregue aquilo de bandeja. Mas o profeta disse, não é assim que Deus age. Ele deu a promessa da terra prometida, era de Israel. Ele disse, a terra é de vocês, vão lá e tomem-na. Mas a terra era habitada por gigantes. Mas não interessa. Deus disse que era deles, eles deviam ir e tomá-la. Assim, o céu é meu,
O céu é seu. Agora, entre nós e o nosso céu existem milhões e milhões de demônios. Algumas pessoas param. Há muitos anos eu conversei com uma pessoa e eu disse, mas por que foi que você desistiu? Ele falou, eu descobri que eu não dou conta. Eu falei, mas você levou esse tempo todo para descobrir algo tão simples? Só agora que você descobriu que você não dá conta? Eu disse, na verdade, nenhum de nós consegue, nenhum de nós dá conta. Nós estamos confiados nos méritos dele. Não é nós vencendo, é ele vencendo por nós. Esta é a grande verdade. Agora, o que nós temos diante de nós é uma promessa. Jesus Cristo disse que aquele que bate na porta, ela por fim se abrirá. Aquele que busca, por fim encontrará. Aquele que pede, por fim receberá. Agora, o que faz com que a grande maioria da humanidade falhe em obter as bênçãos de Deus é que elas estão esperando receber para depois crer, quando é exatamente o contrário. É somente aquele que crê que vai ver. Então, quando você decide crer de fato, quando você decide crer de fato, chamar as coisas que ainda não são como se já fossem, ignorando as circunstâncias, as aparências, só então a sua fé se ancora. Quando você começa a chamar as coisas que ainda não são como se já fossem, quando você decide acreditar que a palavra de Deus merece o mérito, somente quando você está convencido de que aquilo que Jesus Cristo disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Somente quando você está convencido de que isto é a verdade, que ele cumprirá o que ele disse, somente quando você está definido, só então você consegue ver que isto é a verdade. Então, quando você decidiu tirar os olhos das circunstâncias, das aparências, da lógica e de qualquer outra coisa e olhar simplesmente para o que a palavra diz, então, somente então, a sua fé atuará livremente. E somente depois que a sua fé começa a atuar, é que então o milagre passa a acontecer. Porque Deus tem muitas leis. E todas as leis de Deus funcionam. Existe a lei da gravidade, é o que nos mantém preso à Terra. Existe a lei do eletromagnetismo, é o que faz os motores elétricos funcionarem. Existe a lei da elétrica, faz as luzes acenderem. E existem também as leis espirituais de Deus. Então Jesus Cristo falou uma lei que ela é a mais importante de todas as leis, no meu entendimento. Jesus Cristo disse, tudo é possível ao que crê. Tudo que você precisa fazer é crer. Porque todas as coisas são possíveis aos que creem. Tudo que Israel precisava fazer para conseguir entrar na terra prometida era crer. Mas eles pararam para ouvir a Datã, Coré e Abirão. Depois eles pararam para ouvir os 10 espias. Ouviram um, ouviram outro. E não ouviram a Josué e Calebe, que é realmente a quem eles deveriam ouvir. E por isso eles falharam em entrar. Mas Josué e Calebe não ouviram a ninguém. Eles ouviram somente o que a palavra dizia. Então, meu irmão, minha irmã, somente aqueles que estão definidos, decididos a tirar os olhos das circunstâncias, da lógica, da aparência e olhar para o que Deus disse, somente estes
é que desfrutarão de suas bênçãos. Somente aqueles que buscam a Deus é que o encontrarão. Somente aqueles que creem na cura divina é que gozarão de tais benefícios. Somente aqueles que creem na mensagem da hora é que receberão o ensinamento que ela produz. Espero que você creia. Deus te abençoe.